Olá pessoal, hoje vamos ter uma videoaula de explicação como a gente converte textos que a gente tenha no Word, né, textos doc, ou como a gente pode fazer para criar textos novos como modelos para o sistema Mirage poder usar. O Word, quando a gente trabalha no Microsoft Word ou em qualquer outro editor de texto, geralmente ele fica numa extensão docx, doc ou qualquer outra extensão, né? E é um tipo de arquivo diferente dos arquivos HTML. Estão vendo aqui? Ó, eu tenho aqui os arquivos HTML, que é o padrão da internet, que navegador que abre, né? Ou Chrome, ou Internet Explorer, ou Mozilla Firefox, qualquer tipo de navegador web. E nós temos os textos que são editores de texto que abrem. O sistema Mirage usa por padrão a geração de relatórios sempre em documentos HTML. Por quê? Porque é um documento que qualquer navegador abre e eu não preciso ter um editor de texto para isso. E são mais facilmente maleáveis, mais fácil de eu trabalhar variáveis dentro dele, enfim. Foi um tipo de extensão de arquivo, um tipo de arquivo que foi adotado para ser usado pelo Mirage. E aí as pessoas têm lá seus textos de modelos em doc do Word, docx do Word, e elas querem trazer esses documentos, esses textos, para usar no Mirage, né? Para poder utilizar no Mirage. Como que a gente vai fazer essa conversão? É muito simples, né? Eu pego aqui, abro o Word, abro o meu texto lá, que eu tenho, né, um texto que eu já tenho como padrão. No caso aqui, ele está dentro da minha pasta Mirage, dentro do local, disco local C. Vamos lá procurar a minha pasta, que eu tenho meus modelos. Aqui eu já tenho os modelos em HTML, mas eu tenho alguns modelos aqui que eu deixei como Word, só para vocês verem como que para transformar eles no HTML, né? Então eu tenho aqui um texto, a introdução. Vou abrir ele aqui. Então eu tenho um texto aqui, ok? Pequeno, não é um texto muito grande, uma introdução ao PPRA. Eu fiz no Word, né? Eu quero transformar isso aqui em HTML. O que eu vou fazer? Primeira coisa, esse texto aqui, ele está com a entrelinha meio grande, então eu posso modificar a entrelinha dele. Então eu vou selecionar todo o texto com Ctrl T, e depois eu vou vir aqui no espaçamento entre linha e vou colocar que eu quero 1, ó, né? Diminuir a entrelinha. Aí o que eu faço? Eu posso converter esse documento de duas formas, né? Eu tanto posso salvá-lo diretamente como HTML, ó, então eu venho aqui, vou pedir salvar como, né? Aí nesse PC, e ele vai me pedir onde, ó, tendo a pasta Mirage, eu vou trocar o nome dele aqui, ó, para outra coisa, ó. Teste, introdução teste. E ao invés de ser um documento do Word, eu vou dizer que eu quero uma página da web, que é o HTML. Mas aqui eu vou colocar, para ter certeza que ele vai gerar em HTML, eu vou colocar a extensão .html. Okay? Isso aqui eu confirmo que eu quero essa extensão e que ele é uma página web. Aí eu vou salvar, ó. Então lá, agora eu posso fechar o Word aqui, né? Vou fechar ele aqui. E lá dentro eu vou ter então, deixa eu pedir aqui para ele olhar por data, né? Olha lá. Então eu tenho, ó, introdução teste, foi o texto que eu acabei de gerar HTML, tá vendo? Mesma coisa, ó, né? Então eu abro, tá o meu texto HTML aqui. O que acontece? Se eu clicar com o botão direito aqui, eu vou poder olhar o código fonte dessa página, né? Então você está vendo aqui que tem um monte de coisa, que esse texto pequeno virou um monte que o Word cria, esse monte de código. Olha,
É muita coisa, é muita coisa, muita coisa, muita coisa, né? Então, isso aqui gera tamanho de arquivo, gera confusão, né? E aí não é legal, né? Então, o que que acontece? Eu baixei da internet o FrontPage 2003, que é um editor HTML simples, né? Que você pode encontrar também na internet. É o Office, tem até um certo tempo tinha o FrontPage, agora eu não, nesses Office novos eu não vi mais. Mas você consegue na internet um FrontPage. Eu abro uma página em branco aqui, né? Ó, vou criar uma página em branco, né? Tá aqui. E aí o que que eu faço? Ao invés de eu salvar no Word toda aquela parafernália que gerou aquele código lá interno muito grande, eu abro a página que eu gerei e daí eu dou um Ctrl T, perdão, Ctrl A, aqui Ctrl T dentro do Word, Ctrl A aqui eu seleciono tudo, Ctrl C eu copio e aí lá no meu front page eu vou colar. O que diferenciou aqui? Diferenciou que é o seguinte, o meu código aqui ficou bem menor. Tem bastante coisa ainda, mas é bem menos do que lá. O bom mesmo seria eu escrever o texto diretamente aqui, né? Se eu fizesse o contrário, se eu fizesse assim, ó, colasse dentro do bloco de notas, ele perde toda a formatação, tá vendo? No bloco de notas. E aí eu vou dar Ctrl A e vou copiar do bloco de notas agora diretamente para uma outra página aqui, ó. Vamos lá. Vou abrir duas páginas, não precisava tudo, tá? Ó, aqui embaixo eu mexo nele. Isso, aí eu vou colar aqui dentro. Veio tudo bagunçado, tudo bem, mas depois eu posso vir aqui e editar isso aqui, né? Eu posso colocar o negrito que eu quero, aumentar o tamanho da fonte, eu posso vir aqui e começar a editar isso aqui já dentro do front page. O que que vai mudar? Vai mudar o meu código, ó. Olha como é que ficou muito mais limpo, né? Então eu copiei o texto e agora eu venho aqui, vou ter um trabalhinho, mas o meu texto vai ficar muito mais limpo, né? Fora que eu posso inserir uma imagem aqui, né? Vamos supor que eu queira inserir uma imagem, tá? Aqui eu vou lá em inserir imagem de um arquivo, sempre, ó, sempre usem a imagem, ó, tá aqui dentro da minha pasta Mirage, de dentro da pasta relatórios tem uma pasta imagem lá dentro, né? Deixa eu mostrar aqui em detalhe para vocês verem melhor. Ó, dentro da minha pasta Mirage eu tenho modelos, que tem os meus textos HTML lá agora, e eu tenho a pasta relatório. Dentro da pasta relatório eu tenho a pasta imagens. Todas as imagens que eu quiser usar eu jogo dentro dessa pasta, ok? Então aí eu vou pegar aqui uma imagem aqui. Deixa eu falar para mostrar em miniaturas aqui para mim, ó, né? Porque eu quero essa aqui. Aí eu vou inserir. Aqui eu posso diminuir o tamanho, né? Posso diminuir o tamanho, eu posso centralizar ela, né? E aí, o que que acontece? Lá no meu código fonte, o sistema vai colocar isso aqui, ó, né? O tamanho da imagem, de onde ela vem, né? E ela vai vir para os meus relatórios. O sistema vai saber que ela está lá. Então aqui, ó, eu tenho a minha imagem legal. Ah, Casarim, mas ficou estranho aqui. Ah, ficou longe. O que que acontece com o HTML? Quando eu coloco uma lista assim, vamos supor, né? E eu quero que não fique tão longe o parágrafo, a linha, né? Ó, eu posso apagar as linhas, ó, ok?
E aí, se eu fizer o seguinte, se eu der Enter, fica uma linha grande, tá vendo? Agora, se eu segurar o Shift quando eu vou dar Enter, ele fica uma linha menor, ok? Também eu posso, no front page, eu posso colocar criar tabelas, né, para reorganizar as minhas coisas. Ó, eu vou incluir aqui, ó, uma tabela com 3, ó, aqui em cima que eu tenho as tabelas, né? Ó. Ah, incluir uma tabela aqui. Posso apagar com delete. Vou incluir aqui uma tabela com 3 colunas, ó. 3 colunas, né? Eu posso falar, ó, quando eu faço assim, ó, vira uma setinha, eu clico, posso falar que eu quero que o texto fique no meio. Aí eu escrevo assim, ó. Vendo, ó. Posso escrever do jeito que eu quiser. Clicando com o botão direito aqui, eu posso dizer nessa célula aqui dessa tabela, ó, que eu quero que a largura dela seja em porcentagem de 25%, ó. Ela fica menor. Aqui eu regulo, né? Ó, 25%, aí eu quero que essa outra também seja de 25%, vamos supor. Ó, e essa aqui fica maior, fica com 50%, né? Então quando eu visualizo, uma tabela fica menor que a outra. Eu posso trabalhar em cima dessa tabela aqui, ó. Clico, propriedade da tabela. Posso ir mexendo aqui, ó, tamanho, ó. Se eu não quiser, se eu colocar 0, fica a 100 linhas, ó. A hora que eu olho, ó, eu tenho as coluninhas sem aparecer as linhas, né? Se eu quero que tenha linha, mas seja fina, eu posso vir aqui e colocar que eu quero que recolhe a borda. Então aqui eu posso trabalhar aqui nessa tabela, ó, recolhe a borda, mas tem que ser 1, né? Ó. Posso trabalhar aqui no front page, que ele vai me permitir editar, melhorar um texto, trabalhar o texto, né? Então, ao invés de eu criar textos no Word, eu vou começar a criar aqui no front page. Mas eu posso importar. Mas se eu passar pelo diretamente, vem todo aquele código, lembra? E se eu fizer passando pelo bloco de notas, só para tirar a formatação, só colar e recortar de volta, o que acontece? Eu limpo o código, tiro a formatação para ficar mais clean, um código mais ok, HTML puro, legal, sem muita frescura. Então aqui eu trabalho à vontade, coloco o tamanho de letra, eu posso mudar a letra, posso fazer o que eu quiser aqui dentro, né? Aqui também tem marcadores, né? Igual eu tinha lá, ó, que aqui eu fiquei sem, né? Ó, ele colocou esse caractere estranho. Eu posso colocar isso aqui, tudo tem esses efeitos, ok? Ah, Casarim, mas o que acontece é o seguinte, a minha página tá pulando errado. Vamos salvar essa página para testar, ó. Vamos salvar ela. Salvar como? Eu vou salvar ela lá na minha área de trabalho, como nova página 1 mesmo, só para mim abrir ela e olhar, ó, como que tá saindo. Vamos fechar tudo aqui. Então eu tenho aqui a minha nova página 1, tá aqui, isso que foi que eu criei, né? Tá aqui. Se eu clicar aqui para pedir imprimir, tá aqui o meu texto, ok. Claro que eu ainda não formatei ele do jeito que eu queria, mas se você olhar aqui, você vai ver que algumas coisas ficam um pouco estranhas. A minha imagem está grande, então eu posso ir formatando lá. Mas vamos supor que eu quisesse incluir algumas variáveis aqui dentro, né? Colocar o nome da empresa para o sistema trocar de posição, mandar pular a página em determinado local, né? Eu posso incluir isso no meu modelo diretamente aqui dentro, né? Vamos supor que aqui dentro aparecesse nome, endereço da empresa, e eu quisesse que a partir antes do cronograma pulasse uma página. Então, o sistema tem algumas variáveis que podem ser incluídas dentro de um texto HTML, né? Aí no caso, depois que eu criar esse texto, eu vou salvar esse texto lá dentro da minha, vou colocar aqui introdução, e eu vou .html. Aqui eu não preciso colocar .html, que aqui ele já salva, ó, arquivo HTML, né? E eu vou salvar ele dentro da minha pasta lá no meu computador, lá nos meus modelos, ó.
Vou achar a pasta do Mirage aqui. Mirage aqui, ó. Modelos. Eu vou colocar aqui nova introdução. Só para dizer, né? Aí, ok. E gravei. Aí eu quero incluir agora lá na minha pasta, eu tenho nova introdução, né? Na minha pasta modelos, ó, dentro da pasta Mirage, né? Tá aqui o meu texto, ele abre no navegador, tá vendo? E pelo sistema, o sistema usa ele para gerar um PCMSO, para gerar um PPRA. E lá dentro do programa, ele, ao localizar certas variáveis, ele faz algumas ações, troca, né, o nome, coloca a data e assim por diante. Mas como que eu insiro isso? Muito simples. Dentro da pasta do relatórios, que eu abri a pasta relatórios aqui, logo na pasta raiz do relatórios, eu tenho um arquivinho texto, abre no bloco de notas, né? Ó, arquivo documento de texto, em que tem as variáveis que podem ser usadas dentro do programa. Então, se eu copiar isso aqui, ó, tudo que está entre colchetes, ó, inclusive os colchetes, nome e empresa, ó. Se eu copiar aqui, der um Ctrl C, e vier aqui dentro do meu texto HTML, e colar aqui essa variável, quando o sistema for gerar um PCMSO e ele encontrar essa variável aqui, pronto, automaticamente ele vai trocar pelo nome da empresa que a gente está gerando o PCMSO. Ah, eu quero que a partir do 5 aqui, ó, de cronograma, antes do cronograma, haja uma quebra de página. Então eu venho nas minhas variáveis aqui, lá embaixo eu tenho quebra de página, ó. Então eu copio e colo lá, na posição que eu quero, quebra de página. Então aqui vai ter uma quebra. Ah, eu quero o que mais? Eu quero que o sistema date, coloque uma data por extenso no fim. Então você copia a variável data por extenso e põe lá embaixo. Lá no final do texto, eu quero que centraliza e põe data por extenso. Entende? Então, gravei. Pronto, eu tenho um texto, um modelo padrão, com variáveis dentro, que eu posso colocar o que eu quiser, com quebra de página na posição que eu quiser, ó, nome da empresa, quebra de página. Eu posso mudar o texto aqui, diminuir, aumentar a letra, ó, e dando delete aqui, eu vou dimensionando, ó, quero um espacinho, ó, sem segurar o shift, segurando o shift, fica menor, tá vendo? Ó? Segura o shift e dá enter, fica menor. E aí eu tenho N possibilidades aqui dentro. Eu acho que não é complicado, é relativamente simples, né? Eu não vou salvar. Qualquer outra dúvida, entre em contato. Era só isso por enquanto, até a próxima videoaula. Tchau, tchau.